Olá, eu sou José Corrêa, da Iteracis. Eu escrevi um artigo com o título de Automatize ou Seja Automatizado, que é um assunto muito importante hoje em dia em relação à produtividade e às mudanças que inteligência artificial, robótica e mesmo automação de processos, tanto de processos de negócio quanto processos de teste, processos de desenvolvimento, processos em todas as áreas estão modificando a vida das pessoas, das empresas e dos profissionais. Como houve vários comentários, eu achei interessante, ao invés de responder por texto, eu tenho respondido alguns textualmente, achei que seria mais rico se nós fizéssemos aqui um vídeo, né, e conversássemos um pouco para entrar em detalhes, ok? Então vamos lá, nós temos uma pergunta aqui, na verdade uma série de comentários, né? Vamos começar por esse aqui. Eu acho que a automação é colocada num pedestal. Lógico que o mundo está se modernizando, mas não acho que tudo tem que ser automatizado. Ok, isso é verdade. Algumas profissões têm mais recursos de automação do que outras. Algumas profissões novas vão surgir, outras profissões vão desaparecer. A gente observa isso no dia a dia, mas como um movimento que nem sempre é tão brusco, a gente talvez não note tão perfeitamente. Quando uma coisa é brusca, como, por exemplo, começou a fechar um monte de locadora de vídeo, ou começou a aparecer um monte de Uber, antes só tinha táxi, ônibus, metrô, agora tem a opção dos aplicativos, a gente repara melhor. Mas quando é uma coisa mais lenta, é mais difícil de perceber, ok? Vamos começar com a história do pedestal. Quando a gente fala pedestal, colocar num pedestal, é porque quando as pessoas começam a ouvir falar de automação, elas viajam um pouquinho, elas conectam com ficção científica, com desenho animado, enfim, com filmes que ela viu, e ela está pensando em automação com uma inteligência artificial realmente associada. Hoje a automação que nós temos, ela é muito mais um processo que alguém transforma ações que seriam feitas manualmente numa ação que é feita por um robô, que repete aquilo mecanicamente. Não é um robô máquina, nem sempre é um robô máquina, é um robô programa, então é um programa que navega, então ele controla o mouse, ele digita, ou se não tem tela, ele faz uma requisição e recebe uma resposta, analisa aquela resposta, faz outra requisição e assim por diante. O que acontece é que muitas empresas que vendem ferramentas, que vendem produtos e serviços relacionados à automação, muitas vezes destacam os pontos positivos e não destacam o esforço e tudo mais. Então, às vezes, parece que a automação é uma bala de prata, é uma Excalibur, uma espada na pedra, que vai resolver todos os problemas da organização. Então, eu vou usar até uma fábula que eu conto muito, que é a história do sapateiro. Tem um sapateiro que faz 4 pares manualmente todo dia. Todo dia ele vai lá e prepara 4 pares. Só que ele tem um problema, ele faz os pés direitos tortos, ok? Então, ele agora resolveu automatizar. Então, ele comprou uma máquina que vai ajudar ele a fazer 40 pares de sapato. O que vai acontecer? Vão ter 40 pares tortos. Então, a gente fala assim, poxa, então a automação, se eu tiver um problema na minha empresa, no meu processo, no meu produto, o que vai acontecer é que eu vou ter esse problema numa quantidade, numa velocidade muito maior. Agora, pensa o seguinte, se esse sapateiro que tem esse problema, ele entendesse melhor como melhorar o seu processo de produção de sapato, como fazer isso melhor, ele poderia, o quê? Ele poderia acertar essa questão do pé direito, saber fazer tanto o pé esquerdo como o direito perfeitos, e com a automação ele aumentaria sua capacidade em produzir 40. Então ele poderia ou vender os sapatos mais baratos e atender mais pessoas, ou seja, mais pessoas vão ter sapatos no mundo feitos por ele, ou ele poderia ganhar mais dinheiro, ou um mix dessas duas opções, tudo bem? Então, a automação ela não deve ser colocada no pedestal, porque no pedestal é inatingível. Ela tem que ser algo do nosso dia a dia. Cada um de nós tem que aprender, né, tem que procurar aprender como eu posso aumentar a minha produtividade. Quando a gente fala de automação, a gente está falando disso, de aumentar a produtividade. Como eu posso produzir mais com um esforço menor? Como eu posso produzir mais ou melhor? Né? Como eu posso fazer, por exemplo, no caso de teste de software, como eu posso fazer testes diferentes que eu não seria capaz de fazer, ou numa quantidade que eu não seria capaz de fazer? Então, é verdade, não vamos colocá-la no pedestal, vamos trazer para o nosso dia a dia, vamos procurar aprender que tem coisas boas e coisas ruins. As coisas boas a gente utiliza, as coisas ruins a gente melhora, a gente corrige. Se você faz testes manuais que são muito bons, com certeza vai fazer testes automatizados excelentes, tudo bem? Se o seu teste manual ele é ruim, você vai fazer testes automatizados ruins, ok? Perfeito.
Não acho que tudo deve ser automatizado. Vamos pegar esse gancho. Existem coisas, existem funcionalidades, existem tarefas que são mais automatizáveis do que outras. O papel do profissional que vai fazer esse processo é entender, né, qual é aquela que vai trazer um retorno maior, um melhor retorno para mim. Então, por exemplo, se eu tenho uma tarefa repetitiva, toda hora eu fico fazendo aqueles mesmos testes, como por exemplo o teste de regressão, que tem que testar tudo de novo, isso é muito mais vantajoso de eu fazer com uma automação do que colocar várias pessoas lá para repetir, ficarem até tarde, fim de semana, hora extra. Dá para fazer, retestar tudo de novo. Então esse é um grande ganho da automação. Agora, existem processos, existem atividades que é mais interessante uma pessoa olhar. A própria ideia de pirâmide de teste, a pirâmide de automação de teste, ela tem alguns níveis, então eu tenho que ter muito teste unitário, que é a minha base. Aqui no meio, teste de serviço, teste de API, que é o teste sem tela, só com requisições, né? E eu tenho que ter o teste aqui de interface gráfica, que é o teste que entra um Selenium, um Appium, um Siculi, um Catalon, que ele vai olhar como que o usuário enxerga aquela aplicação. E aí continua o comentário, né? Mas não acho que tudo tem que ser automatizado. De fato, o que deve ser automatizado é principalmente as atividades que são muito repetidas. Então, por exemplo, no caso de teste, o teste de regressão, que é testar tudo de novo após uma mudança. Fazer isso com uma equipe, né, de pessoas, manualmente, demora muito tempo, é caro, as pessoas têm que ficar fora do horário, as pessoas têm fim de semana, é hora extra, enfim, fica longe de suas famílias, tem uma série além de custos para a empresa, tem custos pessoais que as pessoas acabam sacrificando. Isso, feito por um robô, é muito mais rápido. Um robô, ele vai ser de 2 a 10 vezes mais rápido que uma pessoa. Dependendo da camada, estou falando de camada de interface gráfica, né, que é olhando uma tela. Nossa, mas um teste unitário, um teste de serviço, ele vai ser centenas, milhares de vezes mais rápido que alguém. Então ele é muito vantajoso nessa questão de produtividade. A automação, ela não vai substituir as pessoas, não todas. Ela vai substituir quem já é um robô. Muita gente por aí é um robô de carne e osso. Ele não pensa no que ele faz, ele não agrega valor, ele simplesmente segue um script. Quando a gente está trabalhando seguindo um script, a gente já está automatizando, só que automatizando com pessoas. E as pessoas são muito pouco produtivas para fazer trabalho repetitivo. O ser humano ele é muito mais incrível do que isso. O ser humano é criativo, ele consegue olhar, aprender e fazer coisas que a máquina não fará, não no curto prazo, ok? Quando a gente tiver inteligência artificial trabalhando também com testes, aí o jogo vai mudar bastante. Mas nesse momento, o robô ele é só alguém que substitui a parte braçal do trabalho de alguém. Então, como é naquela história do sapateiro, ele é alguém que vai ajudar a gente a produzir mais, não nos substituir necessariamente. Ok? Então, nem tudo deve ser automatizado. Eu devo automatizar o que é prioritário. Eu não tenho dinheiro nem tempo para automatizar tudo. Então, eu tenho que escolher aquilo que gera muita reclamação, talvez alguns daqueles fluxos, né, em que a gente notadamente tem problema, deva ser transformado num teste. Aquilo que vira e mexe, quebra e gera problemas, eu devo criar testes para garantir que aquilo está funcionando antes de colocar em produção, antes de colocar na mão do cliente. Então, não devo automatizar tudo. Nem tudo é facilmente automatizável. Então, eu devo procurar automatizar primeiro aquilo que vai acrescentar maior valor para a empresa. Eu devo automatizar aquilo que é repetível, aquilo que seria muito tedioso, muito complicado de uma pessoa fazer. Ou até aqueles testes que uma pessoa não conseguiria fazer. Existem testes sim, por exemplo, um teste de um jogo. Esse talvez seja o testador mais refinado que tem. Porque o jogo pode estar funcionando bem, ou seja, o bonequinho dá um golpe, acerta o golpe no outro, marca os pontos corretamente, funciona beleza. Ele tem um bom desempenho, enfim, características técnicas também são atendidas. Mas será que ele diverte? Nenhum robô vai conseguir, nesse momento, te dizer se aquele jogo vai ser um sucesso ou não, se ele é divertido ou não. Mas uma pessoa consegue te dar uma visão disso, num teste beta, por exemplo. Então, sim, existem hoje, com as nossas limitações tecnológicas, ainda existem testes que não são automatizáveis, mas cada vez eles são menos testes.
O problema que a gente pode fazer é pensar que é 0 ou 100, ou nada de automação, ou tem que ter 100% de automação. Não, não é isso. Se eu começar a dar os primeiros passos, eu vou tirar a automação do pedestal, vou trazer ela para o meu dia a dia, e aí o que vai acontecer? Eu vou começando a aplicar, eu vou entendendo melhor onde usar, como usar, quando não usar. Eu estou fazendo uma coisa que é para ontem, muitas empresas estão fazendo para ontem. Muitas vezes não dá para eu, naquela hora do incêndio, não vai dar para automatizar, vou fazer um teste manual. Mas passando aquele momento, eu deveria pegar todo aquele problema, todo o aprendizado do problema e transformar em testes automatizados. Porque para que no próximo incêndio, sempre vai ter um próximo incêndio, eu já ganhe tempo, porque aquela parte está automatizada, ok? Então isso é importante. Nem tudo pode ser automatizado, porque a gente não tem tempo, dinheiro, às vezes tecnologia para fazer, às vezes conhecimento para fazer, mas aquilo que eu consigo automatizar já é um ganho, e um ganho muito grande, ok? Outro ponto aqui, o custo-benefício de ter algo automatizado tem que ser muito bem estudado. Isso é verdade. Eu já vi projetos que fracassam simplesmente porque as pessoas fizeram uma estimativa de que iam gastar muito menos tempo e dinheiro do que de fato. E vou te contar, o vendedor de uma ferramenta, ele sempre vai dizer que a ferramenta para você que ela é fantástica e que você vai gastar aquele valor, aquilo vai retornar, vai ser magnífico. Você tem que fazer uma prova de conceito com vários fornecedores, conhecer aquela aplicação, como ela vai funcionar no teu dia a dia, no teu cenário real lá da sua empresa, entender que não existe ferramenta perfeita, existe sempre alguma adaptação, alguma necessidade, mas quando a gente começa a experimentar a ferramenta e começa a conhecer, a gente já sabe se ela vai atender ou não a minha necessidade, como a minha empresa trabalha, os meus tipos de testes, os meus tipos de funcionalidades. Agora, existem muitos custos ocultos. Quando você vai instalar uma ferramenta, que tipo de hardware, que tipo de computador você vai precisar, que tipo de equipamento de apoio você vai precisar, que tipo de software, você tem esse equipamento, você tem esse software, quanto vai custar para você comprar esse equipamento, para você atualizar esse equipamento? Custo de suporte, custo de consultoria, o custo e o tempo das suas horas para aprender a usar aquela ferramenta. Enfim, vai ter um treinamento, e esse treinamento, daqui a algum tempo, vão sair pessoas, vão entrar outras pessoas, como que eu treino as novas pessoas? Então, esse é um ponto bem interessante, né? Então, muitas vezes, tem o custo do seu software, o custo da ferramenta de automação, ela é só a ponta do iceberg, você tem um monte de custo oculto. Então, é preciso mapear, basicamente, então, equipamento, software, hardware, pessoas, basicamente, então, equipamento, software, ferramenta, treinamento, suporte, atualização quando você quiser trocar, ok? Algum tipo de insumo, algum tipo de recurso que você tem que usar também. Então tem que realmente conhecer outras empresas que utilizam aquela ferramenta e ter uma visão mais clara do custo, tudo bem? Entender que muitas vezes um projeto de automação é quase como se fosse um segundo projeto. Às vezes não é 100%, mas vamos imaginar, automatizar pode aumentar 10, 15, 20, 30, 50, 80% do custo do projeto, porque eu estou fazendo um software e um software que testa aquele software. Então isso realmente aumenta o custo. Só que pode aumentar também a sua competitividade. O seu software pode ter uma qualidade melhor e competir melhor com os outros concorrentes. Ou eu posso dividir esse esforço de automação entre todos os membros do projeto. Então, de uma certa forma, em vez de ser uma grande atividade para 2, 3, 4 pessoas, pode ser uma atividade menor que é dividida entre todos. Então, os desenvolvedores fazem teste unitário, de repente dois deles juntos fazem um teste de integração, a gente faz uma automação mais voltada para serviço e para tela. Então, dá para balancear isso também de uma maneira positiva, né? Então, tem um custo, sim, mas esse custo pode se pagar, desde que a gente saiba quanto que é a conta, tudo bem? E existem casos, né, e casos. Então, existem casos que a automação trouxe um grande retorno e tem outros casos que a automação não trouxe. Normalmente, quando a automação não trouxe o retorno, é porque justamente a pessoa não teve uma visão de quanto custo teria. Vou dar um exemplo para você. Você vai fazer uma viagem para algum local, tudo bem? E você fez lá uma estimativa de quanto você ia gastar. Então, você comprou as passagens, comprou o hotel, mas você errou na sua estimativa. Quando você chegou lá, existem vários passeios que são mais caros, existem lugares bacanas que você queria visitar, que você queria comer, que você queria beber, que você queria, enfim, conhecer, e você não tem dinheiro para ir lá.
Como que vai ser essa sua viagem? Como que você vai ficar frustrado, né? Poxa, eu não tive recursos para fazer tudo o que eu queria, ou então era um lugar que você queria visitar vários pontos, né? E de repente você dimensionou sua viagem para ser um pouco mais curta, então gastar um pouco de tempo. Então você correu, não aproveitou nada, voltou das férias super esgotado. Percebeu? Então, essa questão do projeto de automação, ele tem muito a ver justamente com essa ideia de custo-benefício, do retorno de investimento, né? Eu preciso enxergar quanto eu preciso gastar para depois não passar perrengue, para saber qual é o tempo que eu preciso, quanto eu vou gastar, mas fazendo corretamente, cara, vai trazer um retorno, com certeza vai trazer, ok? E quanto a esses estudos, né? Estudo de automação, Rex Black, que é um dos profissionais mais reconhecidos no mundo, né? Ele tem uma empresa chamada Rex Black Consulting Service, RBCS, com escritório nos Estados Unidos, Europa e Japão, e ele fez um estudo, né, e publicado em livro, inclusive, em vários livros dele, dizendo que o retorno do teste automatizado seria de $4,5 para cada dólar investido. Então, cada dólar que eu invisto em automação, eu retorno $4,5. O teste manual retornaria 3. Então, teste manual, para cada $1 que você coloca, volta $3 para o bolso da empresa. O teste automatizado volta $4,5. Então, ele é interessante sim. Existem já estudos, né? É que a maioria dos estudos estão em inglês, a gente tem que acabar visitando vários sites, ou lendo vários livros, artigos, estando mais participando. A gente não pode se isolar do mundo real, do mundo que a gente está vendo todas essas correntes de automação, quer a pessoa queira ou quer não, existe não é uma onda, é um aumento do nível do mar, né? Então a gente está tendo um aumento do nível de automação nas organizações. Existem poucas empresas que têm uma automação extremamente avançada, mas já existem, aqui mesmo no Brasil, mas a maioria das organizações está começando. Então já tem um pouco mais de teste unitário, já começa a usar alguma ferramenta para testar algum caminho, algum fluxo mais importante, está fazendo um pilotinho, mas não tem jeito, não tem volta. Não se engane, não há volta, ok? Não vai desaparecer o teste manual, mas o testador manual, aquele que é só repetitivo, que é o robô de carne e osso, esse vai desaparecer. Esse cara é caro, comparado com o robô software. Tudo bem? Agora, aquela pessoa que conhece muito bem do produto, conhece muito bem do negócio, essa sempre vai ter valor para trabalhar com testes baseados em experiência, testes exploratórios, aí sim. E ela pode ajudar, inclusive, a determinar o que vai ser automatizado, como vai ser automatizado, quais são os cenários, quais são as variações, as mutações. Então é bacana, ok? Vamos lá, mais uma. Como lidar com o paradoxo de pesticida? O paradoxo de pesticida é um dos 7 fundamentos do teste, segundo o ISTQB, lá no sílabus, né? E basicamente a ideia é que se eu realizar os mesmos testes sempre, eles vão ficar viciados e eles não vão surtir mais efeito. Ou seja, todos os bugs que eu poderia encontrar e eliminar com aqueles testes já foram eliminados. Então ele para de ter resultado. Meus amigos, isso não é só com automação. Até com teste manual, né? Com qualquer coisa que você faz manual. Se você faz, chega uma hora que aquilo não tem mais valor. Então, como que a gente faz testes manuais melhores? Como que a gente faz testes automatizados melhores? A gente tem que inovar, usar novas técnicas, procurar novos caminhos, ter um novo olhar. É como se você, quando vai almoçar, em vez de você voltar sempre pela mesma calçada, você atravessar para o outro lado da rua, dar a volta no quarteirão, você tem uma visão diferente do teu bairro, onde você está trabalhando, onde você mora. Então, da mesma forma, a gente precisa testar de maneira diferente. A gente precisa, a cada sprint, a cada novo ciclo, identificar novos caminhos, novas variações de valores, novos testes a fazer. Então, tanto o manual como o automatizado tem que ter uma inovação. Quando eu faço só manual, ciclo após ciclo, sprint após sprint, eu acabo ficando muito focado em testar o que está mudando naquela versão que está sendo lançada, só no novo. Eu não consigo dar conta de olhar o passado mais, ok? Vamos pensar numa primeira sprint. Eu tenho 4 desenvolvedores e um testador. 4 desenvolvedores, cada um trabalha 40 horas por semana, então são 160 horas por semana, somando os 4. Vão ser 320 horas em 2 semanas. Os 4 trabalham 320 horas em 2 semanas. Você que trabalha com testes tem 40 horas, 2 semanas, 80 horas. Então você vai ter 80 horas para testar o que eles produziram em 320, beleza? Você consegue. Na próxima sprint, você vai ter as mesmas 80 horas para testar as 320 horas do que eles produziram nessa sprint e garantir que aquelas 320 horas que eles produziram na sprint anterior continuam funcionando. Já dá trabalho.
Agora imagina daqui a 10 sprints. Você está na 11ª sprint, você tem 80 horas, as mesmas 80 horas, para testar os 320 horas que eles produziram nessa sprint e garantir que as 3.200 horas que já estão acumuladas para trás, os produtos dessas 3.200 horas não foram afetados negativamente por essas mudanças, por esses incrementos. Então, é humanamente impossível você garantir a qualidade para trás da sua aplicação sem teste automatizado. Então, você precisa ter o automatizado para garantir o passado. A automação serve para... O teste automatizado serve para garantir que o que estava funcionando continua funcionando. E o teste manual vai descobrir os novos caminhos, os novos defeitos, e os novos caminhos têm que ser automatizados. Ok? O teste manual é o desbravador. E o teste automatizado é o que mantém a estabilidade. Agora, nem todo mundo que faz teste manual é desbravador. Tem o cara que fica fazendo o cara crachá, ele não está desbravando nada, ele está seguindo o que outra pessoa escreveu, então ele roubou. Só que um robô caro. Tudo bem? Então cuidado. Vai sempre existir o desbravador humano que vai descobrir uma nova forma inovadora de testar e ele deveria transportar esse conhecimento dele para o robô máquina. Ou seja, ele consegue produzir mais, né? Ok? E tem um retorno melhor para a organização. Que mais? Então vejam, o paradoxo pesticida existe para o manual, existe para o automatizado e a inovação é que resolve. Aí a pessoa continua, vou estar sempre executando a mesma coisa, nunca vou ter um resultado novo. Já respondemos, né? Você vai ter resultado novo se você inovar, se você acrescentar testes. Seus testes podem ler planilhas, podem ler banco de dados. Então muitas vezes uma nova situação, um novo conjunto de valores, um novo cenário, é simplesmente adicionar novos dados. Ah, não é só mudar os valores, ele faz um caminho diferente, então você pode criar um novo fluxo de automação. Então é sempre estar inovando a cada projeto. Se eu estou muito preso em ficar repetindo os mesmos testes, manualmente, como é que eu vou fazer testes novos, mesmo manualmente? Então a ideia central é libertar as pessoas de fazer testes repetitivos para que elas possam criar novos testes automatizados que exploram novas situações, que exploram novos caminhos dentro do sistema. É aí que a automação faz. Teste pode ser muito chato se a gente ficar repetindo as mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas sempre. Agora, se eu vou desbravando novos caminhos, teste pode ser muito divertido e pode ser muito enriquecedor em termos de conhecimento, de experiências. Ok? Outra pergunta é se critérios não funcionais podem ser automatizados. Se a gente pegar a ISO 25010, ela divide a qualidade em 7 grandes aspectos e 33 aspectos menores. São 7 características e 33 subcaracterísticas da qualidade. Se a gente ficar só nos cabeças de chave, para não complicar muita coisa, desses 7 grandes características, eu tenho o FUSEMPES, como eu explico no meu curso, né, de preparatório, funcionalidade, usabilidade, confiabilidade, eficiência, manutenibilidade, portabilidade e segurança. Ok? Esses são 7 cabeças de chave. Com exceção de algumas questões de funcionalidade, algumas questões muito pontuais de usabilidade, o restante pode ser automatizado sim. Teste de segurança pode ser automatizado, teste de portabilidade deve ser automatizado, de manutenibilidade, de eficiência. Tem teste que só dá para fazer automatizado, por exemplo, teste de performance. Como que eu faço teste de performance sem automação? Então não existe, né? Agora, muito teste funcional pode ser automatizado, e dos não funcionais, o que teria alguma restrição, uma dificuldade maior, mas ele pode ser parcialmente automatizado, seria usabilidade. Então, desempenho ok, segurança ok. Usabilidade, a questão de avaliar se algo é divertido, se algo é atrativo, isso pode muitas vezes passar pela necessidade de fazer teste beta, teste com usuários reais, com grupos reais de usuários dentro do perfil-alvo. Agora, por exemplo, checar se um layout está adequado, checar se certa informação aparece naquela tela, checar a posição de elementos, cores, tamanho de fonte, tipo de fonte, tudo isso pode ser checado automatizado. Então, por exemplo, eu tenho que garantir que nenhum documento, nenhuma tela tem um caractere com menos de 10, né? Um tamanho menor que 10, com a fonte, sei lá, Arial. Isso eu consigo fazer automatizado. Eu preciso checar se todas as telas têm aquele recurso de aumentar ou diminuir, colocar em alto contraste. Isso pode ser automatizado, ok? Mas tem, por exemplo, eu preciso saber como uma pessoa que tem deficiência visual utilizaria uma tela. Isso eu preciso de uma pessoa. Não dá para ser automatizado. Tudo bem? Pelo menos não hoje.
Então, existem coisas em usabilidade que são mais automatizáveis e outras coisas dependem realmente de pessoas. Mas veja, usabilidade é existem 7 áreas de teste, 7 características. Tudo bem? O F é o funcional. O U, C, E, M, P, outras 6 áreas são não funcionais. Dessas 6 áreas, uma área, que é a usabilidade, ela é parcialmente automatizável, as outras são. Então veja que, se a gente fosse responder essa pergunta, se critérios não funcionais podem ser automatizados, eu diria que eles podem, com alguma restrição relacionada à usabilidade, ok? Mas, poxa, se eu puder automatizar uma parte do meu teste de usabilidade, eu vou ganhar mais tempo para fazer outros tipos de teste de usabilidade. Então todo mundo está ganhando. Então é bacana. O que mais? A pessoa dá alguns exemplos, né? Assimilabilidade, entendibilidade, usabilidade. Como eu falei, alguns deles são mais fáceis de avaliar do que outros, né? Por exemplo, garantir que certos ícones estão presentes, checar se os campos têm uma interrogaçãozinha, se eu passar o mouse, se aparece uma tooltip, qual é o texto da tooltip. Isso não precisa ser manual, isso dá para ser automatizado. Como garantir que o software está claro, se é fácil de entender e se é usual e se não tem um humano validando isso, se não tem uma pessoa validando isso. Então, se você consegue transformar em palavras aquilo que você olharia no sistema, se você consegue dizer para uma outra pessoa, olha, quando eu vou lá, eu reparo se está assim, se está assado, se está desse tamanho, se está com essa cor, se está nessa posição. Se você consegue passar para alguém o que você olharia, você consegue passar para um automatizador, ou você consegue aprender automação e fazer isso acontecer no programa. A automação é só transferir a execução que você faria manualmente para o robô. O robô não é inteligente. Inteligente é quem automatiza. Inteligente é quem passa as ideias para ele automatizar. Ok? Então não existe uma inteligência artificial e o robô não é um pamonha que vai lá e faz. Ele nem pensa. A inteligência que o robô tem é apenas, então somente hoje, 2019, aquilo que você está mandando ele fazer. Então quem é inteligente é quem programa ele. Né? Então quando a gente reclama que esse robô é burro, na verdade, está falando da pessoa que programou. Até o cara vai se ofender. Então, todo robô ele tem limitações. Então, ele pode ser melhorado também, ok? E, então, se o ser humano consegue entender o que ele deveria olhar, ele consegue passar esse critério de aceitação para o robô fazer. Tá? Agora, se é uma coisa muito intuitiva e que não é uma coisa tão fácil, por exemplo, eu posso te mostrar 2 telas e você fala assim, eu gosto mais dessa do que outra. E aí você, de repente, não consegue verbalizar por que você gosta mais dessa do que da outra, por exemplo. Aí o robô, com certeza, se é uma coisa dessa subjetividade, o robô não consegue testar, ok? O robô consegue saber se o jogo está funcionando. O robô sabe se está marcando os pontos corretamente, se o bonequinho, quando dá um golpe, percebe ou não percebe, mas o robô não consegue avaliar se é divertido. Para avaliar se é divertido, eu vou precisar sempre ter uma pessoa, ou várias pessoas com opiniões diferentes, ok? Então, pensa assim, talvez eu não consiga automatizar tudo, mas eu não preciso também ficar no zero. Eu posso automatizar 10%, 20%, 50%. Eu já vou ter um ganho com isso. Não é tudo ou nada. Ok? Mais um comentário. Um automatizador executa mais testes que um testador manual ou ele executa o mesmo teste mais vezes que um tester manual? A ideia é que ele possa, a qualquer hora, executar de novo. Hoje existe um número mágico que é ser capaz de testar um grupo de testes mais críticos, por exemplo, um teste fumaça, um smoke test, enfim, um teste mais crítico em até 10 minutos. Veja, uma pessoa em 10 minutos talvez consiga fazer 3 testes, 4 testes, 2 às vezes 1. Um robô na interface gráfica, ele pode muitas vezes fazer 5, 10 testes usando interface gráfica. Já é mais rápido que uma pessoa. Agora, vamos imaginar um teste numa camada de serviço. Ou seja, na tela eu vou fazer testes que vão ver se a tela funciona. Se o combo abre, se eu consigo escolher o estado, a cidade, se eu consigo escolher a bandeira do cartão, a forma de parcelamento, ou seja, se a tela é consistente. Então eu vou fazer 5, 10 transações na tela em 10 minutos. Mas pela camada de serviço, ou fazendo, enfim, algum outro tipo de teste que seja via componente, eu consigo fazer, de repente, 30 mil testes em 10 minutos. Poxa, gente, 30 mil testes? Quantas semanas você precisaria fazer 30 mil testes?
Agora, esses testes têm que fazer sentido para o seu negócio. Então são variações que já deram problema, são variações que são importantes, né, porque podem gerar prejuízo, são as mais comuns, as mais usadas. Então a automação não elimina o seu pensamento, a sua análise do que é importante testar. Tudo bem? Isso não será eliminado nunca. Você tem que ter uma estratégia. A automação sem estratégia não traz resultado. Ok? Mas se você tiver uma boa estratégia, você vai colher os frutos, porque você vai justamente conseguir testar mais caminhos e testar esses caminhos com mais valores, com mais variações, com mais situações. Tudo bem? Então sim, dá para fazer mais e melhor, com certeza. Ok? O cara tem que saber programação? Sim, ele vai ter que ter um contato com a linguagem de programação. A programação de automação não é exatamente a programação para construir um sistema. Toda automação ela pode ser dividida, ela pode ser enxergada em 3 grandes partes. Configura, que é onde você define os valores que você vai ter de entrada, que seriam os valores que teria no seu caso de teste, por exemplo. Você vai ter uma outra, e o resultado esperado. Nunca esquecer o resultado esperado, porque senão não é teste, né? O que é um teste sem resultado esperado? Tem que validar o resultado esperado. Então tem a primeira parte que são os valores de entrada, né, que você vai colocar no software, o valor de saída que vai ser o seu resultado, então uma listinha lá de valores. Num segundo momento, o segundo bloco, você tem o executa, que é o caminho, né, são os passos, o fluxo que você vai executar, a requisição que você vai fazer, tudo bem? Que vai passar aqueles valores e vai receber de volta o resultado, ou os resultados. E um terceiro bloco que é o valida, né? Que é comparar se o valor que você obteve da tela, ou do serviço, ou do componente, se ele bateu como você esperava. Tudo bem? Então todo software tem essas 3 partes: configura, executa, compara. Ok? Poxa, gente, então se ele tem essas 3 partes e eu aprender a usar essas 3 partes em vários níveis, depois é repetitivo. Não importa se é um jogo, se é uma catraca de um shopping, se é um internet banking, se é um e-commerce, ele vai ter essa estrutura. Então eu posso ficar muito bom em fazer isso. Então eu diria que precisa saber programação, mas não é uma coisa que você não consegue aprender no próprio curso. Por exemplo, a gente lá tem um curso de 70 horas, que são 52 horas e meia de automação, e a pessoa que nunca programou, trabalhava em vendas, trabalhava em parte administrativa, ela sai pelo menos com uma base, né, para ela conseguir automatizar, e ela já consegue fazer alguns processos. Ela consegue, por exemplo, consultar o valor de um produto numa loja e emitir um alerta se o produto ficar abaixo daquele valor, se o produto não bater o valor. Ela pode ficar monitorando o preço de uma passagem aérea e criar lá um processo para comprar só se a passagem ficar menos de tanto. Então, esses processos de automação, eles não exigem uma programação tão complexa. Num segundo momento, depois que a pessoa tem essa base, ela vai sim precisar prosseguir. E, gente, ninguém precisa aprender um bloco, né, um caminhão de conhecimento de uma vez. Você tem que ter a base e, por demanda, conforme a necessidade, você vai aprendendo comandos novos. O programador, ele aprende coisas novas todos os dias. Todo dia ele aprende um comando novo, uma forma melhor de fazer aquilo, e nós também faremos a mesma coisa. Tudo bem? Então, o que a gente está percebendo é que não existe um conhecimento consolidado. O que a automação coloca em xeque para a gente é isso, né? Que eu preciso aprender diariamente, ter um aprendizado contínuo. Isso que muitas vezes assusta, ok? Mas é divertido. Pensa assim, fazer todo dia a mesma coisa é muito chato, né? Então vamos aprender cada dia a resolver um probleminha novo que aparece, né? Isso torna mais divertido, torna mais desafiador, né? E faz a gente, né, crescer profissionalmente. O que mais? Isso, então a pessoa fala isso da questão de que a pessoa precisa saber programar, lógica, mas precisa ter o mindset do testador. Exato. A gente tem pessoas, alunos, pessoas que a gente conhece nas empresas, que ele automatiza só com a visão do desenvolvedor. Então, justamente, ele falha naquilo que eu estava falando do resultado esperado. Ele não presta muita atenção no resultado esperado. Ele não sabe qual é o caminho mais importante a testar. Então, falta esse mindset. Essa ideia de que sempre tenha mais um defeito em algum lugar. O desenvolvedor ele tem uma vontade que o software seja perfeito. E nem sempre, aliás, quase nunca ou nunca isso vai acontecer, né? Sempre tem uma coisa errada ainda, em algum lugar. Tudo bem? Esse é o mindset do testador. Por isso que ele tem convicção de que se ele continuar testando, ele vai encontrar alguma coisa. Agora é importante a gente entender que tem defeitos que fazem cosquinha e tem defeitos que é um soco no estômago. E tem muito testador manual também,
que fica só achando cosquinhas, né? Defeitos muito triviais, muito básicos. Então, essa verdade ela é para os dois lados, né? Tanto o teste manual como o teste automatizado requer alguém com uma visão qualificada de teste. A gente poderia imaginar trabalhar até em duplas ou em times em que tem uma pessoa que conhece muito bem do negócio e que vai dando a ideia dos caminhos, dos fluxos, dos valores para alguém que automatiza. Tudo bem? Isso já vai fazer um exército, né? Porque ele vai, de repente eu tenho 3, 4 automatizadores e uma pessoa que conhece muito bem o produto e consegue dizer o que vai ser automatizado. Mas veja, você que automatiza, se você aprender sobre teste, você vai ser um automatizador melhor. E você que é de testes e aprende a automatizar, vai ter um valor maior no mercado. Você vai ter um reconhecimento maior e vai aprender com outras coisas. Não é nada de errado. Em breve, um advogado vai saber automatizar, um médico vai saber automatizar, porque vai existir alguma coisa na profissão deles que é associada com isso. Tudo bem? Então, a automação ela veio para ficar em todas as profissões. Não é que o camarada não vai mais exercer a medicina, mas ele vai usar um braço mecânico que vai aprender os movimentos que ele faz para fazer uma telecirurgia, uma cirurgia assistida, né? E quando no futuro ele envelhecer, essa máquina vai ter aprendido sobre os movimentos dele e não vai deixar ele errar. E muitas vezes ele vai começar a conversar com os ouvidores que estão ajustando essa máquina e ele vai acabar sentindo necessidade de saber programar ou saber configurar para fazer algum ajustezinho fino. Então, as pessoas de outras profissões que não são nem tecnologia estão começando a aprender a programar e a gente que é de tecnologia, tem muita gente que trabalha com teste e não entende que ele é de tecnologia, tem que aprender a tecnologia. Eu não posso trabalhar no hospital e nunca ver sangue. Eu não posso trabalhar com tecnologia e nunca ver código, então isso é natural. Agora, a razão é, eu tenho que olhar, se eu estou fazendo teste, eu tenho que ter a visão do teste. Se eu estou fazendo um robô que faz uma cirurgia, eu tenho que ter a visão do médico. Se eu tenho um robô que vai fazer comida, né, eu tenho que ter a visão de um chefe de cozinha. Existe uma figura que está surgindo na automação, em outras áreas de negócio, que é justamente o coreógrafo de robô. O que é o coreógrafo de robô? Eles colocam um monte de sensores num chefe, né? E esse chefe prepara um prato com os ingredientes e o robô aprende os movimentos dele. E existe isso já disponível para pré-venda, é caro ainda, né? Mas são robôs cozinheiros. Procura na internet robô cozinheiro, coreógrafo de robô e você vai achar muita coisa interessante em vários ramos. Então as coisas estão avançando muito mais rápido do que as pessoas estão acompanhando. Talvez isso esteja falando para você, pareça até loucura, ficção científica, mas não é. Então a gente precisa estar mais em contato com a mudança para não ser sufocado por ela. Pelo contrário, para aproveitar a mudança para o crescimento profissional, para tornar a sua empresa uma empresa muito mais visível e de bons resultados. Ok? Se você não seguir o caminho de melhorar, o seu concorrente vai seguir. Então a gente precisa estar atento. Não é automação pela automação, mas é olhar como eu posso usar a automação ao meu favor. Esse é o ponto-chave. Ok? E deixa eu ver se temos mais. Não adianta saber automatizar e não saber modelar um teste. Não ser crítico e não principalmente e não saber fazer uma análise adequada. Então, veja, a gente está se colocando como se o robô fosse ele e nós estamos aqui. Pensa num ciborgue. Pensa que existe uma pessoa e ela utiliza ferramentas para produzir mais. Se você mora até 6 quilômetros do seu trabalho, você poderia ir a pé, não é? 6 quilômetros, de repente em uma hora você chega lá. Poxa, mas eu vou gastar 1 hora para ir, 1 hora para voltar, vai fazer bem para a minha saúde, mas talvez eu precise fazer isso mais rápido. Então, talvez uma bicicleta, talvez um automóvel, talvez eu vá de metrô. Percebe? O metrô, o automóvel, a bicicleta é um instrumento para você se deslocar mais rápido. A automação é um instrumento para você produzir mais, melhor e menos tempo. Então, um bom profissional vai usar a automação para ter melhores resultados. Um mau profissional vai tentar automatizar e vai dar tudo errado, porque se ele não tiver a base, não vai dar certo. O importante é ter a base. Com a base você vai crescer. Tudo bem? Então, se nós procuramos ter uma boa base, teremos um bom resultado. Se nós formos atrás de ter uma estratégia,
entender os custos, entender os riscos, entender as dificuldades, e mesmo assim, apesar de tudo, a gente resolver começar por um pilotinho, numa área, num projeto ali, experimentar, aprender com aquilo, melhorar, fazer mais e mais, vai ser muito interessante, tudo bem? Então o resultado não é mágico, o resultado é muito esforço, muito suor, muito aprendizado, ok? Legal, então a pessoa que vai fazer automação tem que entender o que está automatizando. Automatizar um robô de cirurgia tem que entender de medicina. Automatizar um robô de culinária tem que entender de gastronomia. E assim por diante. Automatizar um robô de teste tem que entender de teste. Não tem como eliminar isso, ok? Mais uma questão. O mercado está recompensando financeiramente quem tem essas características ou está pagando qualquer coisa? Bem, pessoal, eu acho que melhor do que eu dizer para vocês, se vocês olharem as vagas, vão perceber isso. Em média, um testador automatizado, ele ganha 50% a 60% mais que um testador manual. Deixa eu te contar uma coisa, quase não existe mais testador manual. Se a pessoa que hoje trabalha fazendo teste manual, ela perdeu o emprego, ela não vai conseguir um novo emprego sem automação. Então é uma coisa mais crítica do que muita gente imagina, tá? Então se você está hoje fazendo testes manuais e está ótimo, está feliz, cara, começa a estudar, a aprender sobre automação. Você não consegue. Entra na apiinfo.com, escreve lá teste, ou QA, o que você quiser, né? Vai trazer, às vezes, vagas até diferentes, e repare no que está sendo exigido da vaga. A gente tem que, pelo menos uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, entrar no site de colocação e ver o que está pedindo. E a gente vai descobrir o quê? Que 98% das vagas pedem automação. Tudo bem? Em 100 vagas vai ter 2 lá que não pedem. Então, realmente não tem jeito. Agora, se eu for imaginar que um júnior em testes conseguisse um emprego, aí, vamos imaginar, 1.600, 1.800, até 2.000, 2.400, eu posso imaginar que um júnior em automação, ele vai conseguir começar ali em 2.500 até 3.500, 4.000, né? Isso como CLT. Então veja como tem uma variação, realmente tem uma variação grande de salário quando você tem automação. Você tem que ter mais conhecimento, justamente porque você tem que conhecer de teste, de desenvolvimento, de tecnologia, do negócio, né? Normalmente o júnior ainda não conhece do negócio, mas ele tem que conhecer pelo menos de teste e de tecnologia. Então ele sabe mais, ele é mais raro de encontrar no mercado, então ele vale mais. Então é inegável que um profissional de automação ganha mais do que um profissional de teste manual, ok? É só a gente olhar no mercado, olhar as vagas, que vai notar isso claramente. E temos mais uma colocação aqui, muito bem formulada, inclusive. Automatiza-se desde os anos 90, mas continua-se a fazer os mesmos erros. A eficiência da automação de teste não é um assunto técnico. O grande erro atual é desenvolver código para testar código. Isso é verdade. O teste deveria testar o negócio, que é importante para o negócio. É que a gente tem tantos defeitos, às vezes, no código, que o foco tem sido esse. Mas a automação ela tem que pensar na pirâmide de teste. Fazer teste do código, que seria o teste unitário, fazer teste das transações e demandas, que seriam o teste de serviço, e os testes de tela, né? Para garantir que a tela é consistente com a nossa necessidade. Então, realmente, se a gente fizer um teste que é só técnico, só para verificar a estrutura do software e não ver se ele atende bem ou não atende o cliente, é um teste que não vai ter um grande valor para nossos clientes, para nosso produto, para nossa empresa. Quanto mais código, maior é o risco de um dos dois deixar de funcionar, é verdade. E, de repente, eu tenho um bug e a automação que iria encontrar o bug não funciona. Então, essa é uma boa pergunta, né? Quem testa o teste, né? Isso é uma boa colocação. Então, realmente, eu tenho que ter pessoas por trás que conseguem acompanhar se o robô está fazendo o resultado certo, se ele está no caminho certo. Então, eu tenho que ter estratégia, tudo bem? Quando é que na escola, na faculdade, você pode usar a calculadora para fazer um exercício, uma conta? Quando a calculadora é um mero instrumento, quando você já tem noção de quanto que vai dar, pelo menos de escala de quanto vai dar, não é mesmo? Então, a automação, ela funciona quando está na mão de pessoas, quando está acompanhada, supervisionada por pessoas que conhecem bem daquilo que estão fazendo. Então, se não há estratégia, se você não tem conhecimento sobre o que está fazendo, não só a tecnologia, mas o negócio, o produto, o mercado, a automação não vai te trazer um grande retorno. Então, realmente um pouco mais complexo, né? Não é automatizar por automatizar, mas automatizar os fluxos que trazem mais resultado para a organização, né?
os testes que vão detectar mais defeitos, os testes que vão encontrar defeitos mais graves. Toda empresa tem pelo menos um defeito capaz de falir a empresa. Estou testando isso? Estou testando esse defeito mais grave? E muitas vezes, ou o software ou a automação deixam de funcionar, a automação tem muita manutenção, então acontecem muitas mudanças no projeto e automaticamente a gente tem que fazer várias outras mudanças também na própria automação. Então tem um custo de manutenção, tem uma demora de manutenção e realmente podem haver bugs na automação. Então tudo isso tem que ser levado em conta, tudo isso tem que ser analisado, mas isso não pode ser impeditivo da gente automatizar. Meus amigos, se a automação produz mais, se nós nos dedicarmos com o conhecimento que temos sobre as nossas áreas de negócio a automatizar, o resultado vai ser melhor. Agora, quando pessoas muito capazes, que conhecem muito de teste ou das suas áreas de negócio, elas não vão automatizar, elas não se interessam, elas colocam barreiras para aprender automação, para aplicar automação, surge um vazio, um vácuo. Tudo bem? E esse vácuo, as empresas querem alguém que automatize. Quem é que vai preencher esse espaço? Pessoas que não entendem de teste, pessoas que não entendem do negócio. Então, os testadores, às vezes experientes, estão dando abertura para que desenvolvedores se tornem automatizadores de teste mais rapidamente do que testadores se tornem automatizadores. Ou seja, essa recusa, esse bloqueio, né, está fazendo com que pessoas que não conhecem do negócio automatizem e gerem uma automação mecânica, uma automação que não tem tanto valor agregado. Perceberam? Ou seja, quem sente que tem muito conteúdo, que tem muito conhecimento, são essas pessoas que deveriam automatizar, que deveriam aprender a automatizar e que ganhariam mais. O mercado está disposto a pagar mais por elas, mas às vezes elas têm um bloqueio. E aí quem vem automatizar é uma pessoa que sabe programar, mas não entende nada do negócio. E aí é a tempestade perfeita, né? Ok? E como o colega termina, daí a frustração de muita gente quando se tenta automatizar usando a abordagem errada. É verdade. Se você não tem uma estratégia, se você não tem um conhecimento de técnicas de teste, se você não sabe modelar testes corretamente, você só vai se frustrar. O teste automatizado dá trabalho, ele precisa ser reciclado, modificado periodicamente, ele precisa evoluir, receber inovações, complementos periodicamente, ele vai trazer um resultado extraordinário, mas precisa ser bem feito. Não é uma ferramenta sozinha que vai resolver, não é um grupo de pessoas que sabem programar que vai resolver, é um conjunto de habilidades e conhecimentos que envolvem conhecimento de negócio, conhecimento de técnicas, abordagens, estratégias de teste, e conhecimento de automação, de programação, de tecnologia. Somente detendo esses três conhecimentos é que um processo de automação vai dar certo. Eu estou comentando aqui sobre teste de software porque é a área que eu mais atuo, né, que a gente tem os colegas que estão perguntando são também dessa área, mas imagine a área que você trabalha, tem que ter justamente esses três aspectos, né? Conhecimento do que você precisa fazer, de quais são seus objetivos, do que é prioritário, do que é mais importante, e o conhecimento tecnológico para fazer isso ser feito de uma maneira automatizada. Tudo bem? Então essas foram algumas das perguntas, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, participem do canal, se inscrevam, coloquem para serem alertados aí no sininho, porque isso é importante para o canal crescer e a gente continuar produzindo mais conteúdo que vocês considerem relevante. Procurem a Iteracis e a mim também nas redes sociais. Sempre estou como José Correia ou Real José Correia e a Iteracis sempre como Iteracis. Tá bom? Foi um prazer estar aqui com vocês, espero ter acrescentado. Se você tem complementos, se você não concorda, se você tem outras opiniões, quer contar um caso, coloca aqui nos comentários ou grava um vídeo, faz um link para esse vídeo e a gente vai fazer isso crescer, essa discussão ser mais interessante. Tá bom? Obrigado pela companhia, pelo seu tempo e até breve.